Vamos lá, Sakamoto, começo por você, que acompanha bem também sobre essas investigações do Gabinete do Ódio. A gente tem aí mais uma etapa dessa operação. O que falta desvendar ainda em relação a isso? A atuação desse gabinete, o uso, inclusive, da Agência Brasileira de Inteligência para interesses de Bolsonaro, né? Fabiola, esse caso, né, que ele começou a ser desenrolado já faz algum tempo, ele trouxe para a gente um dos maiores escândalos da República. A gente tinha a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, que estava sob o comando do Gabinete de Segurança Institucional do general Augusto Heleno, um dos nomes mais próximos de Jair Bolsonaro, né, que estava sob a gestão de Alexandre Ramagem, hoje deputado federal e pré-candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro, né, está em segundo lugar, bem distante de Eduardo Paes, né, mas está sendo a esperança do bolsonarismo, né, para o Rio de Janeiro, que é o berço do bolsonarismo. Então, o que acontece é que você teve um escândalo, né, em que muita gente, mas muita gente, né, da cúpula da República, pessoas poderosas, jornalistas, intelectuais, acadêmicos, né, foram investigados, foram monitorados com o uso do software israelense First Mile, que ele não é que ele grava as conversas que as pessoas têm, ele monitora o deslocamento das pessoas. E a pessoa pergunta, por que que monitorar o deslocamento é um problema? Ora, você tem uma pessoa que está sendo monitorada e outra pessoa que está sendo monitorada, se as duas estão juntas por um longo período, significa que elas estão juntas fazendo algo, conversando algo, tendo intimidade que seja, ou seja, você acaba quebrando a privacidade das pessoas e utilizando essa informação para o seu interesse. Ao longo do tempo, né, com o trabalho da imprensa, com as operações que foram acontecendo, a gente descobriu que o ministro Alexandre de Moraes e o ministro Gilmar Mendes teriam sido monitorados, o então governador de Ceará e hoje ministro da Educação Camilo Santana, o presidente da Câmara, então presidente da Câmara Rodrigo Maia, os então deputados federais Joyce Hasselmann e o finado Davi Miranda, o ex-deputado Jean Willis, os jornalistas Glenn Greenwald e Leandro de Moura, a promotora Simone Sibilho, que estava à frente das investigações de Marielle Franco, o diretor da Confederação Nacional dos Transportes, dos Trabalhadores em Transportes e Logística, Carlos Damer, o chefe de fiscalização do IBAMA, Hugo Loss. Gente, era uma lista gigante e até agora nós não ficamos sabendo da totalidade, porque não foi liberado pelos investigadores, muito menos pelo Tribunal Federal, autorizada a liberação de todos os nomes, né? Descobriu-se, inclusive, uma coisa muito engraçada, Fabiola. Descobriu-se, inclusive, que nomes ligados ao bolsonarismo, nomes ligados ao deputado Gustavo Gayer, a Bia Kicis, ao próprio general Augusto Heleno foram monitorados. O próprio Augusto Heleno foram monitorados, o que lembra a gente aquela história de que crie corvos e eles te comerão os olhos, né? O próprio Augusto Heleno acabou sendo monitorado em tudo isso. Então, esse é um dos maiores escândalos, né? Um dos nomes que ressalta que é alvo das investigações, só para terminar, é o vereador federal Carlos Bolsonaro, né? Que ele é um nome investigado, ele é um nome que sempre se relacionou diretamente à questão do gabinete do ódio, da produção de conteúdo para ataques a desafetos ou autoridades com as quais o Bolsonaro e o bolsonarismo não se davam bem, mas o que acontece é que é interessante. Você tem o Gayer aqui, são extremamente leais ao ex-Bolsonaro, bem como Augusto Heleno. E mesmo assim, tá lá, né? O pessoal também estava lá na lista. Então, o que acontece no final das contas eu acho que tem um questionamento, Fabiola, que aí a polícia está tentando, ao procurar e ao tentar encontrar nomes relacionados que tenham a relação, tenham tido esse trabalho, não só de prospecção, de espionagem, mas também de utilização dos dados, né, obtidos da espionagem, ele está tentando entender, olha, primeiro, aquele conteúdo todo que foi espionado, né, que foi obtido, ele foi baixado e levado embora pelo núcleo bolsonarista após o fim das eleições? Há informações em posse do vereador Carlos Bolsonaro, houve até busca e apreensão, né, que ele é apontado como suposto beneficiário dessa espionagem todo. Quanto disso ainda pode ser usado por Bolsonaro no futuro e pô, até para os aliados de Bolsonaro? Se ele esquecia, o próprio general Helena entrou na roda no meio disso tudo, o que garante que outros deputados do Centrão que hoje fazem acordos, alianças municipais com Bolsonaro também não podem ter sido monitorados e esse conteúdo possa ser usado contra ele? Como eu falei, é um dos maiores escândalos da República que está em aberto.
A Aguirre vem por aqui para falar mais detalhes a respeito dessa investigação. Abrimos o programa com essa notícia. Tem operação da Polícia Federal hoje nas ruas. Eles cumprem mandados de busca e apreensão e também de prisão. O Aguirre está aqui para contar exatamente isso. Já sabemos, Aguirre, quem são os alvos dessa operação de hoje da Polícia Federal. E a gente estava falando agora sobre Carlos Bolsonaro. Ele não está entre os alvos de hoje, né? Bom dia. Isso mesmo. Bom dia, Fabiola. Bom dia, Josias. Bom dia, Sakamoto. A Polícia Federal está mirando nessa fase o grupo conhecido como Gabinete do Ódio. Mas o vereador Carlos Bolsonaro, que já foi apontado como um dos chefes desse Gabinete do Ódio, ele não é alvo direto dessa operação. Ele é investigado, dentro das investigações sobre desvios na ABIN, mas ele não foi alvo de nenhuma medida na operação deflagrada nessa quinta-feira. A suspeita da Polícia Federal é que a estrutura da ABIN paralela tenha sido usada para produzir dossiês com informações falsas e ataques contra as autoridades públicas, contra integrantes dos três poderes, e por isso que surge o braço do Gabinete do Ódio, que a Polícia Federal tá investigando como esse Gabinete do Ódio usava essas informações para disseminar esses ataques nas redes sociais. Então, por causa disso, a Polícia Federal cumpriu já a prisão. De um dos alvos foi Matheus Esposito, que foi assessor do Ministério das Comunicações durante o governo Bolsonaro, suspeito de atuar para esse gabinete do ódio. Outra pessoa que eu apurei que foi presa foi Richard Sposer, por divulgar notícias falsas em suas redes sociais com ataques sobre assuntos como a vacina, notícias falsas sobre a Covid-19. E um outro assessor do Palácio do Planalto, que foi muito importante no gabinete do ódio, é citado muitas vezes, foi alvo de busca e apreensão, que é José Matheus Salles. Ele, ao lado de outros assessores palacianos, era um dos chamados ali chefes do gabinete do ódio. E a Polícia Federal também prendeu policiais que integravam a gestão da ABIN, que foram levadas para o órgão pelo ex-diretor Alexandre Ramagem, que é hoje deputado federal, pré-candidato à Prefeitura do Rio de Janeiro, mas é policial federal de carreira e comandou a ABIN durante o governo Bolsonaro. Um dos alvos de prisão, já foi preso, é o policial federal Marcelo Bormevete. Ele chefiava um centro de inteligência dentro da ABIN que, na suspeita dos investigadores, era usado justamente para produzir essas informações, esses dossiês, essas informações falsas. E um militar do Exército que trabalhava vinculado a Bormevete, Jean Carlos Gomes Rodrigues, também acabou sendo preso. Todas as pessoas já tinham sido alvo de busca e apreensão, e aí a Polícia Federal acabou aprofundando a investigação sobre eles com base nos telefones celulares apreendidos, com base nos diálogos, com base na Ô, análise ali do programa First Mile sobre o monitoramento de autoridades públicas. Então, eu até apurei aqui com os investigadores que eles já confirmaram que houve monitoramento de parlamentares que têm mandato hoje, além do monitoramento de advogados, do monitoramento do Aguirre, ex-presidente da Câmara. o objetivo deles era em relação à reeleição de Bolsonaro ou isso aconteceu durante todo o governo Bolsonaro? Porque eu até lembro, né, a Joyce Hasselmann, ex-deputada federal, ela falava sobre isso, né? Ela foi uma das que alertou a respeito da atuação desse gabinete. Qual era o objetivo desse gabinete do ódio? Ele atuava, ele acontecia, ele existiu durante todo o governo Bolsonaro? Com quais os objetivos? Ele existiu durante todo o governo Bolsonaro, tanto o gabinete do ódio como essa estrutura da BIM paralela, e servia ao longo do governo para atacar adversários, tentar monitorar ali os passos dos adversários, para atacar as instituições democráticas. O governo Bolsonaro usou muito essa comunicação digital, esse gabinete do ódio, para reverberar ataques ao Supremo Tribunal Federal, ataques ao Poder Legislativo quando o presidente era Rodrigo Maia.
Então, essa utilização, é claro que acabou sendo levada também para o período eleitoral, para que o ex-presidente fizesse ataques às urnas eletrônicas, colocasse em dúvida ali o sistema eleitoral. Tudo isso é alvo também de outras investigações. A gente sabe que tem outra investigação específica sobre um plano de golpe, justamente para contestar o resultado das eleições, e tem um vínculo entre esses assuntos, porque na investigação do plano de golpe de Estado, a Polícia Federal mostra que os integrantes ali do governo, os aliados de Bolsonaro, foram minando a credibilidade do TSE, das urnas eletrônicas ao longo de todo o processo, justamente para preparar o terreno para uma possível tentativa de golpe, caso ela fosse efetivamente consumada. A gente sabe que os comandantes militares foram consultados, mas acabaram não embarcando nessa iniciativa golpista. Mas isso mais por iniciativa dos comandantes militares do que da cúpula do governo Bolsonaro. Eu Fabiola, lembro, você me Sakamoto. permite É. só uma breve, só para uma breve conexão do que o Aguirre falou, que eu acho que é importante. Neste momento, né, essa operação ela até vem com uma espécie, da minha avaliação, de relembrar como tudo surgiu, porque o Supremo, uma das justificativas que o Supremo tem para manter todos esses inquéritos relacionados ao Bolsonaro na competência do Supremo é que todos eles, na verdade, acabam derivando ou acabam tendo uma relação com aquele inquérito lá atrás das milícias digitais, né? Então, o que acontece, vira e mexe, o pessoal do bolsonarismo tem questionado o Supremo Tribunal Federal, a Polícia Federal, por conta da competência de fazer esse tipo de análise, de julgamento, de acompanhamento do caso no Supremo. Né? Então, aí neste momento reaparece uma operação, não estou falando que foi por causa disso, mas coincidentemente aparece uma operação, lembrando lá atrás de tudo isso que o Aguirre falou, né? Do gabinete do ódio, daquilo que foi a base de tudo, daquilo que preparou o terreno que criou discurso, que criou narrativa, que conectou diversos grupos para a prática de ações delituosas que depois brotaram. A partir daí você teve a questão das joias, a questão do golpe, a questão do cartão de vacina, tudo conectado, mas aquela base nas milícias digitais. Eu lembro